Então foi divulgado essa semana um relatório do Banco Mundial, teve alguma repercussão aí na mídia, reportagens no Globo, etc. É um relatório que procura fazer um diagnóstico de uma série de situações aí na área de educação, de saúde, de previdência no Brasil, e eles fazem também recomendações sobre reformas que deveriam ser implementadas no Brasil. Em particular, o capítulo que fala sobre educação teve uma repercussão maior, e dentro desse capítulo de educação, um ponto que talvez tenha sido aí mais controvertido, que gerou muito debate, foi a questão da gratuidade. Eles recomendam o fim da gratuidade das universidades públicas no Brasil, e que isso poderia representar uma economia de 0,5% do PIB no orçamento federal, algumas dezenas de bilhões de reais. É possível que isso acontecesse. A gente não tive acesso, não tive tempo de analisar todos os dados e todas as publicações a que eles fazem referência. Mas como economista, eu entendo que nós temos que nos preocupar tanto com custo como com benefício, né? Então você não pode pensar somente, olha, é bom o corte de 0,5%, né? Vale a pena esse corte? Quer dizer, o que a gente vai deixar de fazer pelo fato de cortar esse valor todo do financiamento da educação pública, da educação superior pública no Brasil? Então, tanto nesse relatório como em outros trabalhos e editoriais de jornais que nós temos lido aí recentemente, tem dois argumentos muito importantes que aparecem quando eles querem defender o fim da gratuidade. Um deles é o que eles chamam de o alto custo de oportunidade dos gastos com educação superior. Então eles acreditam que seria possível reduzir, como a gente já comentou, algo como 0,5% do PIB em termos de orçamento das universidades públicas, e transferir esse dinheiro, o dinheiro economizado seria usado para outras coisas melhores, para gastos com saúde ou para melhorar a educação pública básica, enfim, outras possibilidades, tá? Então esse é um argumento. E o outro argumento é o argumento de que a universidade pública ela é regressiva, no seguinte sentido, no sentido de que todos pagam os seus impostos, ricos, classe média baixa, pobres, etc. E, na realidade, você tem uma sobre-representação dos mais ricos na universidade. Então, esses são os dois principais argumentos. E eu acredito que existam problemas com ambos aí, tá? Eu vou começar falando do segundo ponto aqui, que é essa questão da regressividade. Regressiva, o que quer dizer essa palavra? A ideia é que todos nós pagamos impostos, ricos ou pobres, e quem se beneficia da universidade pública são apenas os ricos, né? Então, essa ideia está baseada numa premissa aí, numa observação incorreta, ou ao menos parcialmente incorreta. É verdade que existe uma proporção grande de alunos na universidade pública, na universidade de modo geral, que vem das classes sociais mais favorecidas. Isso acontece no Brasil, como acontece nos Estados Unidos, como acontece na Inglaterra, na Alemanha, na Suécia. Isso independe do sistema, do mecanismo de financiamento, né? Então não é a gratuidade que gera isso. Isso depende de outras razões, de qualidade da educação básica, de apoio das famílias, enfim, de uma série de questões. E o outro problema aí é que, na realidade, houve uma mudança bastante grande nos últimos anos, especialmente ao longo desse século, nos últimos 15 anos aqui no Brasil, uma mudança no perfil dos estudantes das universidades. Então, mesmo com o nosso sistema de gratuidade, foi possível, através de uma série de políticas, de investimentos que foram feitos nos últimos anos, políticas do governo federal, de governos estaduais, políticas de ações afirmativas em diferentes universidades, foi possível alterar o perfil. Então hoje a gente tem uma proporção muito maior de pretos, de pardos, de indígenas, uma proporção maior de pessoas de baixa renda na universidade. Então é algo que mudou, né? Então esse relatório aqui, de alguma forma, ele está parado no tempo, ele está observando uma realidade que podia ser diferente 15 anos atrás, 20 anos atrás, mas não é a realidade de hoje. É claro que ainda falta muito, uma série de políticas que precisariam continuar, ou novas políticas precisariam ser implementadas, não é? Mas já houve uma melhoria muito grande nos últimos anos, dentro do nosso sistema, baseado na gratuidade
da universidade pública. Uma das recomendações, o relatório termina, depois da análise, eles terminam com algumas recomendações do que deveria ser feito, que tipo de reforma deveria ser implementada. Eles propõem uma extensão do FIES, do sistema de empréstimo, né, que existe atualmente para universidades privadas, ampliação disso, extensão disso para as universidades públicas, né? Então, o que eles sugerem é que os mais ricos pagassem mensalidades, houvesse cobrança de mensalidades dos mais ricos, e aquelas pessoas que não tivessem condição de pagar poderiam contrair empréstimos, né? E aí acho que tem uma série de problemas com essa proposta, e um deles é que a própria literatura econômica, os estudos que foram feitos sobre o assunto, não defendem em nenhum momento, ao menos naquilo que eu conheço, não defendem um sistema de empréstimo como o FIES. E tem uma série de problemas. Até piorou recentemente, porque existia uma carência, a pessoa tinha um prazo de 18 meses para começar a pagar, isso acabou, então acaba o custo, ela tem que começar a pagar, ela tem juros que vão incidindo sobre aquilo, ela tem que pagar de qualquer maneira, tem obrigação de pagamento, quando na literatura existem outras propostas mais inteligentes. Mas se fosse para haver algum tipo de cobrança, deveria ser de outra forma, com empréstimos que têm pagamentos condicionais à renda. Se a pessoa ficou desempregada, se a pessoa tem um salário mais baixo, ela não paga, ou paga muito pouco e volta a pagar no momento em que tivesse uma renda mais elevada. Então, trazer um sistema que é deficiente, cheio de problemas, né, para a universidade pública não faz sentido. Um outro ponto que chamou muita atenção no relatório, e também repercutiu bastante na mídia, foi a seguinte conta, né? Eles dizem que um estudante, o gasto por aluno, né, na universidade pública é muito mais alto do que o gasto na universidade privada, e em contrapartida eles dizem que o resultado é o mesmo, né? Tem uma série de problemas aí, porque a gente não sabe exatamente o que entrou na conta, tá, desse gasto por aluno na universidade pública e na universidade privada. A universidade pública, ela vai oferecer ensino, docência, como também as universidades privadas, mas muito mais do que isso. Então ela vai oferecer extensão, tem uma série, ela serve à sociedade de diversas maneiras com projetos de extensão, ela oferece pesquisa, ela produz pesquisa, existem hospitais universitários, existe inovação que vem da universidade, que depende da universidade, e boa parte disso, no Brasil, é produzido nas universidades públicas. Isso não foi considerado no relatório. A comparação que eles fazem, quando eles vão ver o resultado, né, desses gastos, que eles dizem que é semelhante, eles estão simplesmente olhando variação de nota do ENAD. Né? Variação de nota do ENAD é uma péssima métrica, porque eles estão olhando apenas para o aspecto ensino, apenas para o aspecto de docência, e dentro disso um indicador que tem uma série de deficiências, de falhas. Acho que eu nem precisaria mencionar aqui, porque todos conhecem. Então a conta não é uma conta justa, eles estão comparando coisas que não são comparáveis. Universidades que fazem pesquisa, que têm extensão, que têm pós-graduação, né, que tem cursos de mestrado, de doutorado, que necessariamente vão ser mais caros, porque você tem, os professores têm que dar uma atenção maior para os alunos do que na graduação, com outras universidades privadas que podem ter aqui e ali pesquisa, tem alguma pós-graduação de bom nível, mas em grande medida se dedicam sobretudo a ensino. Eu acredito que na realidade, quer dizer, tanto no capítulo de educação como nos outros capítulos, a gente vê um ataque muito forte à educação pública, à saúde pública, ao sistema de previdência pública. Com críticas, algumas são legítimas, mas outras acho que são críticas mal colocadas, exageradas, baseadas em premissas, como nós vimos aqui, que não são muito adequadas. No caso específico da educação superior, a Universidade Pública Brasileira desenvolve um papel muito importante, né? Um papel que não é apenas o ensino, como algumas pessoas entendem, ele é muito maior do que isso. É na universidade pública que se produz a pesquisa, é a partir dos estudos feitos na universidade pública no Brasil que vão ser desenvolvidas vacinas, por exemplo. Se nós queremos uma vacina contra a dengue, contra chikungunya, zika, etc., isso depende do trabalho feito nas universidades. Vai partir das universidades grande parte da inovação que é realizada, mesmo melhorias tecnológicas que vêm do setor
privado, elas dependem de conhecimento que foi gerado na universidade pública. Não tem país que não invista muito, que use recursos públicos para as suas universidades. Mesmo nos países onde existe cobrança de mensalidade, sistemas de empréstimos, o volume de recursos gastos com a universidade pública, recursos públicos gastos com universidades públicas, é muito grande. Então, esse relatório ele é preocupante porque ele conduz a conclusões precipitadas, no nosso entender, e é preciso sim que a gente defenda aquilo que nós temos e que funciona bem, claro, passível de muitas melhorias, a gente sabe bem disso, no dia a dia nós vemos dificuldades, mas a gente precisa defender aquilo que nós temos, que funciona muito bem, com problemas, como qualquer instituição, passível de melhoria. Então é isso, nós seguimos na luta por uma universidade pública, gratuita, de excelente qualidade. Estamos juntos pela UF.